Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Glória a Deus por isso. Só o 37 mesmo, né? Permanece no 37. Deus responde, diga comigo assim, Deus responde. Uma nova colheita, diga uma nova colheita. Amém. As novas colheitas, elas são constantes na nossa vida. Você não vive de uma colheita só o resto da vida. As colheitas, elas são dadas e você então vai viver novas colheitas de acordo com o que você aprende com Deus. É preciso aprender a todo instante. Hoje, olhando o rapaz de moto, né? A gente cansa de ver esse pessoal com moto aí. Ele quer dançar com a moto, ele quer andar numa roda só. Fiquei pensando, se tivesse asa, ele já estava voando por cima dos carros, né? Aí, é interessante, vindo para cá, o rapaz estava com uma moto que tinha aqueles acessórios que fica atrás do motoqueiro. Parece uma bolsa preta, que ela fica presa na traseira de um lado e do outro, né? E o cara faz aquele zigue-zague e tenta levantar num pneu só. Eu falei, meu Deus, só não vou porque não tem asa. E aí eu falei, a alma do ser humano, né? Por que ele quer voar? Porque a alma do ser humano é o desejo de voar. A gente tem desejo de voar, né? A gente tem desejo de fazer coisas, né? Na nossa mente a gente tem vontade de fazer coisas que o corpo não alcança. A gente não tem capacidade de fazer, mas vem aquela vontade. Eu me lembro quando adolescente fui ajudar o meu pai a tirar os blocos. Tinha uma altura de 3 metros a casa. Tinha que tirar o bloco lá de cima e colocar na parte de baixo. Queria usar na parte de baixo. E aí uns amigos meus, né, falavam, vamos lá. A gente ajuda você, porque o interesse da gente era o seguinte, era descer logo os blocos e jogar bola, né? Então falava, vamos lá que a gente rapidinho joga os blocos para baixo. Aí a gente foi uns 4, 5 para jogar os blocos para baixo. E eu me lembro que, graças ao bom Deus, que sempre tem um mais firme no nosso meio da gente, né? E eu queria pegar o bloco na mão, sem experiência nenhuma. 3 metros no alto. Ainda, né, eu falei, eu preocupado em não quebrar o bloco, eu falava para ele assim, não, joga o bloco que eu pego na mão, né? Aí o outro falou, você tá doido, rapaz, você vai pegar na mão? Eu falei, eu pego na mão, joga que eu pego na mão. Então dentro de mim eu pegava na mão. Levei uma bronca de um dos meus amigos lá, você é doido, cara, você vai arrebentar com a mão. E se ele não fosse mais convicto do que eu ia experimentar o que era tentar segurar um bloco na mão. Só que ele foi mais teimoso do que eu, né? E aí ele chega, aí quando jogou o primeiro bloco, tinha um pouco de areia. Ele falou assim, você é louco, rapaz, joga o bloco ali na areia. Aí eu jogou o bloco na areia, aí fez aquele buraco assim, né? Aquele barulho. Aí ele falou, você tá vendo, meu, se você vai pegar na mão aí, você vai machucar a tua mão. Aí eu fui convencido, mas dentro de mim havia um desejo que o corpo não teria capacidade. E isso está na nossa alma. A nossa alma, ela anseia por liberdade. Posso ver, amém? A tua alma, ela anseia por eternidade. A tua alma, ela anseia por vida abundante, vida transbordante. E o que falta? O que falta para você despertar? O que falta para você realmente entender o que Deus quer? Quando a palavra do Senhor deixa registrado, está registrado, muitos são o quê? Muitos são chamados, não é? A Bíblia tem um texto bíblico que diz, muitos são chamados e muitos são escolhidos. Não são. Por que muitos não são escolhidos? Porque no chamar, muitos não entendem nada do que está acontecendo. É como se tivesse encantado, é como se tivesse amortecido. A mente, a Bíblia tem uma palavra que a Bíblia diz cauterizado. É como se a mente estivesse cauterizada. Passa pelo movimento de Deus e não percebe o movimento de Deus. Mente cauterizada. Então poucos são escolhidos.
E aí a questão é, o que falta para você fazer parte dos escolhidos? Porque os escolhidos começam a ver coisas que a maioria não vê. Os escolhidos começam a viver coisas que a maioria não vive. Os escolhidos começam a ter percepção e intimidade, uma proximidade com Deus que a maioria não sabe o que significa. E o que acontece com os escolhidos? Os escolhidos começam a entender o que é o responder de Deus. Aqui nós temos um texto que o profeta Elias, ele está ali diante de uma situação, diante de uma chamada, ele está diante de uma circunstância que não é fácil, a situação dele não é fácil, ele está exposto, diga exposto, Elias está exposto diante de gente, a maioria não gosta dele. A situação de Elias aqui é o seguinte, ele está exposto. Quem é que está olhando para Elias nesse momento? Aqueles que estão pedindo socorro e não sabem a quem pedir. Gente que está tão sofrida com a situação e não sabe para onde correr. E essas pessoas olham para Elias com esperança. Falam, será que esse profeta vai nos ajudar? Por outro lado, tem uma grande maioria que está convicta que vai derrubar o profeta, que ele vai passar vergonha, e ele está ali. Então Elias representa os escolhidos. Existe uma maioria ali, gente. Nós estamos dentro de uma nação que foi escolhida por Deus para andar com Deus. Nós não estamos dentro de uma Babilônia, dentro de um reino filisteu. Não, nós estamos dentro de Israel. E o Senhor chamou muitos, mas só está Elias ali enfrentando a situação. Elias está entendendo coisa que a maioria não entende. Elias está vendo coisa que a maioria não vê. E aí dentro dessa situação, Elias então olha para o Senhor e fala, Senhor, responde-me. Responde-me. Por quê? Porque se o Senhor não me responder, essas pessoas não vão entender nada do que está acontecendo e vão sofrer a consequência de tudo que está acontecendo. E não é diferente hoje, irmãos. Deus responde. Deus te responde, pastor, amém? Irmãos, Deus te responde. Sabe outra coisa que Deus faz? No lugar de cada vergonha na sua vida, o Senhor retira e coloca 2 porções de honra. É outra coisa que o Senhor faz. E aí a gente poderia enumerar o que o Senhor faz. Mas o Senhor faz, sabe por que o Senhor faz? Porque a vida do Senhor é fazer. A vida do Senhor é fazer, é trabalhar, é criar. Ele é criador. E quando então nós entendemos que nós somos imagem e semelhança do Senhor, o que acontece com os escolhidos? Os escolhidos estão sempre fazendo. Uma das coisas que os escolhidos fazem é se expor. Escolhido se expõe, irmãos. Se você entende que você é um escolhido e você não se expõe, tem alguma coisa errada contigo. Porque quem é escolhido se expõe. E sabe quando a gente se expõe? A gente não se expõe porque a gente se sente melhor que o outro. A gente se expõe porque a gente entende um chamado. O Senhor chamou, o Senhor escolheu, e aí eu me exponho porque eu estou amando do Senhor. Porque eu sei que é do Senhor que vem todas as respostas. Posso orar, amém? Sabe as perguntas que você carrega? As dificuldades que você tem? As brigas que você vive? Esse desejo de conquista e não conquista? Esses conflitos que existem de você? É Deus quem responde. É Deus quem supre. É Deus quem faz acontecer na sua vida, pastor, amém? Mas é o Senhor que manda. E você obedece. Você só precisa entender quem é você dentro disso tudo. Quem é você dentro disso tudo? Nós estamos dentro de um tempo agora, biblicamente falando, que são um tempo que nós estamos terminando um ciclo e iniciando outro. Tudo que vivemos somos gratos ao Senhor. Você tem um coração agradecido, sim ou não? Né? Somos gratos por tudo que o Senhor fez, mas nós não vivemos de uma única colheita. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Nós vivemos de colheitas. As colheitas elas vão acabando e começando. Acabando e começando.
Então, nós precisamos entender que se um mundo criado por Deus, poxa, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Se nós olhamos o mundo e vemos que para que a gente tenha resultado, existe um período, de repente, de pensamento, de preparação, você vai fazer e depois vai vir um resultado, quer dizer, tem um tempo para que você possa usufruir do final daquilo que está fazendo. Espiritualmente é exatamente dessa forma. E a questão espiritual, o tempo espiritual, o tempo de Deus, ele é que manda sobre o tempo do homem. O tempo do homem é submetido ao tempo de Deus. Então, os escolhidos entendem que, como a palavra diz que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, você precisa entender que dentro disso tudo estamos falando de colheita. Então, glória a Deus pelas colheitas que o Senhor te deu. Glória a Deus pela vida que você tem. Glória a Deus pelas conquistas que você adquiriu. Pela força que você tem de fazer as coisas, de buscar, de conquistar. Com tanta dificuldade, você se levanta, você parte para cima e vai em busca disso. Maravilha! E aí você tem o resultado, você tem a colheita. Mas isso que você vive vai se encerrar e vai se iniciar outra. Por que eu estou insistindo nesse ponto para você? Porque você precisa enxergar o tempo presente. Qual é o tempo presente? Tudo que se vive depois de tabernáculos é início. Tudo que se vive depois de tabernáculos é o encerramento de um tempo e início de outro. Agora é hora de você olhar a sua agenda de sonhos. É hora de você ver o que Deus te concedeu em 2022 e o que ainda Ele pode conceder até dezembro e você já começar a projetar o ano que vem. Isso é hora de você já começar a ver o que eu vou fazer o ano que vem. Quer dizer, se eu quero colher alguma coisa em janeiro do ano que vem, eu tenho que começar a semear agora. É agora que eu tenho que começar a semear. É agora que eu tenho que começar a pensar o que eu quero, o que eu vou fazer, para onde que eu vou, qual é o tipo de conquista que eu quero, qual é o esforço que eu tenho que fazer, para que em janeiro do ano que vem eu comece a ver os primeiros frutos de uma nova colheita que o Senhor está me entregando a semente hoje, neste período. Então é um período de arar a terra, de lançar semente, de aguardar, de estar ali cuidando da semente, verificando se a terra é fértil, para que ela venha então crescer e frutificar, que seja 100 vezes mais. Posso por amém? Então você precisa entender que tempo é esse. E aí dentro desse tempo da nova colheita, nós então vamos aprender um pouquinho com Elias. Porque Elias, ele está dentro de um período que vai ter uma mudança radical na vida do povo. Elias está dentro de um momento em que Deus muda uma chave. Deus muda uma chave através do profeta Elias e vai mudar a vida das pessoas. As pessoas vão receber boas novas através desse homem. Posso ver amém? Boas novas. E é isso que Deus tem, boas novas. Sabe quem é que enxerga boas novas? Os escolhidos, irmãos. A maioria não enxerga boas novas. Sabe como é que a maioria vive? Muitos são chamados. Sabe como é que os muitos vivem? Vivem do que acontece. Aconteceu, se não aconteceu, fazer o quê? Porque não tem direção, uma pessoa confusa, uma pessoa que de repente tem um tempo diferente do tempo de Deus. De repente o tempo de Deus diz assim, é para levantar, aí esse vai deitar. Não é para fazer nada, aí resolve fazer. Né? Porque quando assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, esses muitos estão dentro de tempos diferentes daquilo que é o tempo determinado por Deus. Então são pessoas que não vão ter resultado, ou vão ter um resultado muito pequeno, com um esforço violento. Agora os escolhidos passam a receber do Senhor a provisão, a sabedoria, o discernimento, e a conquista vem. Você acredita nisso? Você acredita? Porque só os escolhidos acreditam. Amém? Só os escolhidos acreditam nisso. Será que nós podemos olhar a palavra e enxergar na palavra uma direção profética para a nossa vida? Será que nós podemos olhar textos como esse e trazer algo real para a nossa vida nesse tempo presente, para viver um tempo futuro? Porque aqui o profeta Elias então está diante de uma situação, ele está debaixo de um sacrifício. Diga sacrifício.
E aí eu digo para você, olha, irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. Se você quiser algo novo, se você quiser colheita nova, e você não fizer nenhum tipo de sacrifício, não vai vir resultado nenhum. Porque essa vida aqui na terra, não sei como é no céu, mas essa vida aqui na terra, se você não se sacrificar, você não tem o novo. Para que houvesse o novo no período de Elias, ele teve que fazer o sacrifício. Dentro do contexto, ele teve que fazer um sacrifício. E ele então clama ao Senhor: Senhor, responde-me. Me responde. Você tem que ter essa crença dentro de você. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você de repente pode fazer alguma coisa com a melhor perfeição do mundo. Mas você tem que sempre olhar para Deus e falar: Deus, me responde. Por mais que eu faça bem, por mais que eu me destaque, Senhor, me responde, porque por mais que eu dê certo na vida, o Senhor continua sendo Deus. E Ele continua sendo o Senhor da minha vida, Ele continua sendo o Senhor da sua vida. Amém? Então você precisa desejar isso. Aí eu fui lá para o sacrifício, para nós voltarmos, porque quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu fui para o final, para o resultado. Mas do resultado, que é o sacrifício, nós encontramos um profeta. Não vou ler o texto, está em capítulo 18, você pode ler em casa. Mas no capítulo 18, do primeiro verso em diante, fala sobre uma presença de Deus sobre o profeta. O texto, o capítulo começa assim: que Deus, depois de muitos dias, que exatamente são 3 anos, vem falar com Elias. Diga 3 anos. Nesses 3 anos, irmãos, Deus não falou nada com o profeta. Ele ficou 3 anos sem ouvir a Deus. 3 anos. Nesses 3 anos que ele ficou sem ouvir a Deus, a última vez que Deus falou com ele, Deus disse para ele assim: profetize e determine que não haja chuva. E ele fez. Diga, ele fez. O escolhido faz. O escolhido não tem tempo para questionar o que Deus está fazendo. O escolhido, ele simplesmente obedece porque ele está totalmente tomado pelo Senhor. Posso falar bem? O escolhido não dá voz à carnalidade, irmãos. O escolhido, a carnalidade até vem na mente do escolhido, mas quando o escolhido vai tomar a decisão, o Espírito Santo prevalece. E a carne não fala na vida daquele que é escolhido. A carne fala na vida daqueles que foram chamados. Os muitos chamados, a carne fala à vontade. Porque esses muitos chamados que não são escolhidos, eles até querem fazer para o Senhor, mas qualquer coisinha tira eles. Qualquer motivo tira eles, porque a carne está florada. A carne tem voz dominante na vida dos muitos. Agora, no escolhido não. O escolhido, ele sabe a quem serve. Posso falar bem? Ele sabe a quem serve. Ele sabe que o Deus dele é vivo. Ele sabe que o Deus dele é ressurreto. Ele sabe que o Deus dele anda com ele. E aí então ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, mesmo debaixo das dificuldades. E aí Deus falou para o profeta: ó, diga que não tem água. E ficou 3 anos sem água. O que acontece com essa região durante 3 anos? Preste atenção. O que acontece? Primeiro, que Deus esconde Elias. Deus esconde Elias porque conforme vai passando os meses e chegando os anos, ou passando o ano, vai acabando tudo quanto é reserva de água. E acabando a reserva de água, como a gente tem visto em outras palavras, não tem como viver, gente. Esse é um período que Reacabe, com um mordomo dele chamado Obadias, o Reacabe sai com Obadias e fala assim: Obadias, vamos nos dividir. Era um homem de confiança do rei. Vamos nos dividir. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Quem encontrar um pouco de água, volta e avisa, para que a gente possa pelo menos manter os nossos animais vivos. Olha a situação que estava essa gente. Porque mais um pouco
O resto dos animais deles que haviam iam morrer porque não tinha água. Então eles estavam dentro dessa situação. E aí o capítulo relata que havia muita fome. É muito sofrimento essa gente estava passando durante 3 anos. E aí Deus fala para Elias: Elias, volte depois de 3 anos e diga para o rei, né, que haverá chuva. Consegue entender a função do escolhido? Sim ou não? Sim ou não? O escolhido é voz, é boca de Deus na terra. Pastor, amém? O que está dentro da galera do muito, ele vai com o povo. Ele vai junto com a multidão. Se ele está no meio da multidão, a multidão está falando assim: não tem água, não tem água, não tem chuva, e os animais vão morrer. Aí Deus olha e chama. Deus chama muitos, né? Aí o muito está lá, no meio daquele monte de gente. O que vai entrar na cabeça desse que faz parte dos muitos? Ele entendeu que Deus chamou ele, mas ele vai olhar a situação e fala assim: vai morrer todo mundo. Entendeu? Agora os escolhidos, ele olha a situação e fala: opa, não, peraí gente, para onde vocês estão indo? E o que acontece com o escolhido? O escolhido, ele tenta barrar esse povo. E aí ele começa a sofrer a pressão de tudo isso. Consegue entender? O profeta Elias recebe exatamente, irmãos, o que o profeta Elias recebe é o que o escolhido recebe hoje. A resistência de tudo que não é Deus. Quando o rei Acabe descobre que Elias está por perto, quando o rei Acabe se encontra com Elias, o que o rei Acabe queria? Matar um homem. Ele está vindo, ele é a voz de Deus. Você é a voz de Deus, sim ou não? Elias é a voz de Deus. Elias está trazendo a solução da parte de Deus. O outro chega diante de Elias e fala: você tem que morrer, cara. Quer dizer, se mata a voz de Deus, aí é que morre tudo. Então você tem que entender que as tribulações que vêm sobre a sua vida, a Bíblia diz que elas são momentâneas, mas a Bíblia não diz que você não tem tribulação. Consegue entender o que eu estou dizendo? Mas esse discernimento só para quem é escolhido. Posso falar bem? Só para quem é escolhido, que sabe dessas coisas. E aí, quando Elias aparece, o que me chamou a atenção na ministração da palavra de hoje foi Obadias, me chamou a atenção. Obadias é um sobrevivente diante dos muitos que não atendem ao chamado. Obadias, no meu ponto de vista, olhando o texto, ele é o sofrimento do povo abatido que não tem esperança. E aquele que deveria ser voz de Deus na terra, fica mudo, não faz nada. Sofre com autoridade, tem autoridade, mas sofre com autoridade porque não faz. E aquele que não tem autoridade, que não tem por onde, não tem o que fazer, sofre junto, é Obadias. E Obadias, quando encontra o profeta Elias encontra Obadias se ajoelha: é o Senhor, Elias, servo do Deus Altíssimo. Elias fala assim: volte e diga para o teu rei que quero falar com ele. Obadias fica desesperado, fala: o que eu fiz para o meu Senhor? Para que o meu Senhor faça isso comigo? Por quê? Porque o medo dele era: 3 anos procuraram Elias para tudo quanto é canto na terra. 3 anos não encontraram Elias. A vontade já estava decretada, o rei quer matar Elias. Obadias encontra Elias. Qual que era o medo de Obadias? Profeta, eu vou lá e falo para o rei: ó, encontrei Elias. Aí eu volto aqui, o Senhor te esconde de novo, ele vai me matar. Agora quem que é Obadias? Aí Obadias, desesperado, ele fala para Elias: poxa, o senhor não sabe o que eu fiz? Quer dizer, eu estou num esforço tremendo. Eu estou escondendo profetas. Eu já coloquei 100 profetas em grupo de 50 na caverna. Eu alimento os profetas do Senhor com pão e água. Ei, preste atenção. Os muitos chamados dentro da caverna,
Homens com a mesma autoridade de Elias, sendo alimentado por aquele que deveria receber a ação de Deus através deles. Consegue entender o que eu estou dizendo? Esses profetas que estão dentro da caverna, deveriam sair da caverna e dar voz e vida a Obadias e toda aquela gente que estava sofrendo. Não, é o parte dos muitos com a autoridade do Senhor, com o chamado do Senhor, mas não define a sua escolha. Por isso assim, muitos são chamados e poucos escolhidos, porque estão dentro da caverna, pronto para ter uma ação sobrenatural através da vida desses homens. Vivem pela misericórdia e ainda é alimentado por um homem que deveria receber a oração deles. E Obadias chega até Elias e fica desesperado. O Senhor não sabe o que eu tenho feito? Eu tenho protegido os profetas do Senhor. Ei! Qual é a sua participação no reino de Deus? Até que ponto você crê que o Senhor se move através da sua vida? Até que ponto que você entende que você é uma sede de avivamento? Até que ponto que você entende que é através do Senhor que Deus gera e transborda? Que é através do Senhor que o céu se liga na terra. É através do Senhor que tudo que há no reino transpassa por dentro de você e afeta diretamente a sua realidade. Porque o Senhor, Ele já te entregou esta autoridade, mas para isso você precisa se expor. Posso ouvir amém? Você tem que se expor dentro daquilo que arde dentro de você. Há um coração que bate dentro do teu peito, sim ou não? Como é que você explica essa batida aí constante? Quem é que regula essa batida aí? Como é que pode, se o coração parar de bater agora, o que vai acontecer com o teu corpo? Assim como você não tem domínio sobre a batida que existe no teu coração, você tem que entender que todo o domínio da tua vida está na vida daquele que te responde. Posso ver amém? O Senhor que te responde. Mas para que você venha viver dentro deste grupo dos escolhidos, você precisa deixar o Senhor, o próprio Deus, dizer para você qual é a sua função em Cristo Jesus. Porque, irmãos, enquanto você não souber qual é a sua função em Cristo Jesus, você corre um grande risco de ficar como parte dos muitos. Muitos estão encantados, escute o que eu vou te dizer. Muitos estão encantados, muitos estão com a mente cauterizada, muitos estão enfeitiçados, muitos estão hipnotizados. Agora tem curso de hipnose no Facebook. Você vai lá e aprende como é que se faz hipnose. Aí o cristão acha que hipnose, o cristão que não sabe o que é Espírito Santo, ele acha que hipnose é Espírito Santo. Aí ele vê um servo de Deus, uma serva de Deus, num culto avivado, pôr a mão sobre alguém, e a pessoa cair pelo Espírito Santo, aí ele fala assim, não, eu tenho que ungir, tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que ficar na igreja, eu tenho que evangelizar, é muito trabalho, eu vou fazer o curso de hipnose, é mais rápido. Que eu faço o curso de hipnose, aí eu faço a mesma coisa que o servo de Deus faz. Ele acha que é a mesma coisa. Por quê? Porque ele está dentro da turma do muitos, ele não sabe o que é ser escolhido. Agora, quem é escolhido, ele sabe que existe uma chama dentro de si. Posso ver amém? Há uma chama. Existe uma chama dentro. E aí então, Obadias é o homem que fica olhando e fala assim, meu Deus, não existe um homem de Deus aqui para dar um jeito nisso. E os homens de Deus tudo dentro da caverna. Quando Obadias chega, em vez de Obadias ficar feliz em ter 100 profetas, 50 em cada caverna, quando eles veem Obadias, fica lá os profetas dentro da caverna feliz. Lá vem água e pão. Graças a Deus, Deus mandou Obadias aqui para alimentar a gente. E os caras escondidos dentro da caverna. Tem muitos assim. E Elias
é aquele que vem fazer a diferença. Posso para mim? Esse Elias é a representação de quem somos em Cristo Jesus hoje. Glória a Deus. E aí dentro desse texto, irmãos, se você tiver curiosidade, leia capítulo 18 em casa depois. E aí então, Elias vai para o sacrifício. Diga comigo assim, nova colheita. O que Elias faz quando ele vai para o sacrifício? Você vai achar aí no capítulo 18, que a primeira coisa que Elias faz, depois que os profetas de Baal não têm êxito, restaurar o altar que estava quebrado. Para você fazer o seu sacrifício cristão, você primeiro tem que restaurar o altar quebrado. Se você não restaurar o altar quebrado, o seu sacrifício é de tolo. O seu voto vai ser de tolo. A sua vida cristã vai ser vida cristã de tolo. Porque não tem como ter vida cristã com o altar quebrado. E aí a palavra do Senhor diz que Elias, ele junta 12 pedras, diga 12 pedras. E quando ele junta 12 pedras, ele fala assim, eu vou reunir 12 pedras. Cada pedra representa uma tribo de Israel para restaurar o altar do Senhor. Aonde que Elias faz o sacrifício? Em cima deste altar, sustentado pelas 12 pedras. Glória a Deus. E aí assim, você fala assim, como é que eu vejo se o meu altar está quebrado ou não? É só você ver se você está sendo útil ao Espírito Santo ou não. É só você olhar para você e ver se existe muito mais carne dentro de você falando do que Espírito Santo. É ver se a sua mente está muito voltada aos limites humanos ou se você está igual o cara da moto, quase voando. Porque se você estiver dentro do carro, imaginando que você tem asa, voando por cima do céu, né? Você já está quase lá. Ou você vai ficar louco ou você vai virar um homem de Deus, mulher de Deus. Porque você está saindo da mente humana. Porque a tua alma quer a eternidade, pastor Bruno. Quando a palavra do Senhor diz que o Senhor atende aos desejos do nosso coração, quando nós estamos orando, não sei vocês, mas tem momentos que eu estou orando, que eu estou buscando a Deus, que vem coisas no meu coração, eu falo, Senhor, isso aqui, se acontecer isso aqui, meu Senhor, porque Deus mostra coisas que eu falo, meu Deus, eu não estou conseguindo nem terminar o muro da igreja, como é que o Senhor vem colocar isso na minha cabeça, no meu coração? Porque o que Deus quer é que você avance, o que Deus quer é que você tenha colheitas, o que Deus quer é que as pessoas olhem para você e vejam Ele, o que Deus quer é que você obedeça, você não precisa ficar preocupado em me obedecer, por ser o pastor desta igreja, de você olhar para mim e falar, o bispo não pode saber disso, acho que o bispo vai ficar bravo com isso, acho que o bispo não gostou disso. Não fique preocupado com o que eu vou pensar ou ver. Se você simplesmente ficar preocupado em obedecer a Deus, eu vou falar o início da palavra e você vai terminar ela, porque é o mesmo Espírito que conduz este lugar. É o mesmo Deus que conduz este lugar. Não é a carne que conduz o corpo. Quem conduz o corpo é a presença de Deus. A igreja é corpo. E aí Elias ele restaura. E quando ele restaura o altar, que ele pega as 12 pedras e restaura o altar, aí então ele começa o sacrifício. Mata o animal em pedaços, coloca no altar, pede para jogar água. O que ele pede para jogar? Água. E o que não tinha naquele tempo? Nem água e nem animal.
nem os animais tinham mais. Pare para pensar nisso. Agora, o escolhido vê ele colocando o animal lá em cima, cortando em pedaços e jogando a água. O escolhido fica ali em volta e fala assim: hoje o Senhor vai responder através do profeta Elias. Agora, aquele que está dentro da galera dos muitos, fica assim: olha lá, meu Deus, quanta água desperdiçada. Puxa vida. Poxa, aquele animal dá para alimentar quantas famílias? Ele vai queimar aquilo. A gente está sem animal, a gente está sem comida. Elias vem aqui e vai queimar o animal. E para fazer sacrifício tem que ser um animal, tem que ser o melhor animal. Quantas famílias que podiam alimentar? Vai jogar água ainda, não tem água para nada. Ele vai jogar água e joga um tanto. Tá bom, Elias, não joga mais. Tá bom, não joga mais. Nossa, ele vai desperdiçar toda a nossa água. Se você não entender a presença de Deus em você, contra toda a resistência que há, se você não se expor, se você não crer na presença do Senhor, você não vai experimentar este mover, este sobrenatural de Deus. A tua alma é eterna, posso ver um amém? E o que ela quer é eternidade. Ela quer eternidade. A tua alma, ela tem tanta sede de eternidade, que ela quer viver o melhor aqui, porque o melhor dessa terra não se iguala ao que é a vida da alma no céu com o Senhor. Por isso que ela não fica satisfeita com pouca coisa. A tua alma é livre para adorar o Senhor, para buscar o Senhor. Então você não pode deixar as prisões tirarem aquilo que é a resposta, a tua resposta. Glória a Deus por isso. O Senhor é a tua resposta. Assim como o Senhor foi a resposta de Elias, e assim a gente sabe que veio a água. Depois que Elias fez o sacrifício, veio a água, sim ou não? Irmãos, depois que veio a água, todo o povo, preste atenção no que eu vou te dizer agora, estou fechando. Preste atenção. Toda a nação de Israel tinha água no seu poço, na sua casa, porque lá não era água encanada, né? Mas choveu tanto que depois que Elias fez o sacrifício, toda a casa tinha água no seu quintal. Toda a casa tinha água no poço, tinha água na cisterna. Por causa de quem? Por causa de Deus, posso falar amém? Através da voz de um escolhido. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Você não depende de homens. Você não depende de pessoas. Não. Você tem que aprender a depender do Deus que te responde. Mas Ele responde aos que o obedecem, aos que creem, aqueles que se entregam, aqueles que buscam verdadeiramente viver Deus, aqueles que verdadeiramente se negam aos convites do mundo, aqueles que verdadeiramente aprendem a viver no tempo determinado. O que adianta sabermos que existe um tempo determinado para todas as coisas, já definidas por Deus debaixo desse céu, se nós nunca estamos dentro do tempo que Ele coloca? Sempre num tempo diferente. Agora, se nós entendermos esta presença do Senhor, imagina como vai mudar a sua vida. Imagina como vai mudar a vida da sua família. Qual é o melhor tesouro? Qual é o tesouro que verdadeiramente tem valia para a sua família? É quando você derrama a presença de Deus sobre eles. Amém? Porque você pode ter o que o rei Acabe tinha na época. Ele dominava aquela região.
Era um homem que tinha o poder sobre todas as pessoas, humanamente falando. Mas ele não tinha Deus. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? Ele não tinha Deus. Então, é bom que você enxergue isso. O Senhor quer que você cresça de todas as formas. Mas sempre lembrando que é sempre Ele que responde. Quando Elias disse para o Senhor, Senhor responde, Senhor responde. Coloca o texto para mim. Coloca o texto novamente para mim. Elias disse para o Senhor, Senhor responde, Senhor. Responde-me. Responde-me para que... Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, é Deus. E que fazes o coração deles voltar para Ti. Glória a Deus por isso. E aí a gente vivendo esse ato profético, a primeira tribo é Judá. Quem que pegou a pedra de Judá? Paulo, pega a pedra lá para mim, Paulo, por favor. E aí a gente fecha a palavra de hoje dentro do ato profético. Obrigado. E Elias pega 12 pedras para restaurar o altar. Como ato profético, este culto é o primeiro culto da primeira pedra, pastor, amém? E o que eu lanço? Eu lanço, isso aqui eu estou lançando sobre você. Quem quer que eu lance primeiro? Esse aqui eu lanço primeiro, né? Eu vou lançar sobre vocês. O que eu vou lançar para vocês? Irmãos, o voto de restaurar o altar da sua vida, pastor, amém? Isso aqui é um ato profético para você restaurar o altar da sua vida. E eu vou lançar um voto sobre você, você que testifica com Deus esse voto ou não. Você precisa estar 12 cultos a partir de hoje. São 12 tribos. São 12 cultos. Você tem que vir em todos os cultos. Porque cada culto nós vamos apresentar ao Senhor uma pedra. E cada pedra dessa é algo que está sendo restaurado na sua vida. Você crê nisso? Porque Elias, ele teve que restaurar o altar para que o sacrifício fosse feito, para que então a chuva fosse dada. Um altar restaurado significa milagre na tua vida, significa milagre na tua casa, milagre na sua família. De você ficar lutando contra a vida, tentando resposta na vida, tentando resposta com a força do teu braço, e você não consegue, parece que você vai entrando num buraco sem fundo, pois eu estou te chamando para um ato profético de milagre da parte do Senhor em sua direção, em que nós venhamos através desse ato profético lançar sobre você chuva, mas chuva do céu, chuva de bênçãos. Chuvas que vêm trazer sobre você sementes novas para uma nova colheita, para esse tempo que começa. Glória a Deus. E aí, dentro do que estamos vivendo, o Senhor nos deu pela ordem do que fizemos domingo passado, a tribo de Judá. A tribo de Judá é a linhagem de sangue. Porque Cristo, ele vem para os judeus e para todas as nações. Mas a tribo de Judá representa a linhagem de sangue. A linhagem de sangue é você achar na linhagem que vem através dos reis, vai passando de pai para filho, até chegar em José, esposo de Maria, porque foi dada palavras no Antigo Testamento a respeito do cetro de justiça do reino de Deus, que vinha através dessa tribo. Do filho de Jacó, Judá, um dos filhos de Jacó, através de Judá, a profecia lançada sobre Judá, e assim os profetas vão confirmando que de Judá, da linhagem de Judá, vem o Messias, o Hamashia. E aí você vai encontrando a genealogia, e ele é o leãozinho, é o leão, que vai então juntar todas as nações. É a primeira pedra. Então, qual que é a primeira pedra de restauração no nosso altar hoje? É a restauração da sua comunhão com Jesus Cristo. É a restauração da sua comunhão com o seu Salvador.
é o temor à vida eterna, é o temor a Cristo, Cristo vivo. É a restauração do Cristo vivo, do Cristo ressurreto dentro de você. Ei, hoje é o dia de você aceitar Jesus de novo. Renovar a sua fé. Lute contra os pensamentos do diabo na sua mente. Porque o diabo está na sua mente que Jesus não é ressurreto. O diabo vem colocar na sua mente que Jesus não está sentado do teu lado. O diabo vem colocar na sua mente que Jesus não é onipresente. O diabo vem colocar na sua mente que Jesus não responde a sua oração. O diabo vem colocar na sua mente que Deus não te conduz. Quem que conduz é a sua cabeça. É você que sabe o que é certo e o que é errado. Tudo coisa do diabo na cabeça. É esse demônio que não deixa você escolher Deus. É esse demônio que faz você escolher aquilo que você vê. Você passa a viver muito mais o que você vê do que o que você crê. Deus vai te fazer ver e viver muita coisa material nessa vida. Pastor, amém? Porque Ele quer isso para você. Mas nada disso se compara ao crer. E você precisa crer. Crer em quê? Não só aceitá-lo como Senhor e Salvador, mas crer que Ele está contigo. Quando você orar, você tem que orar e falar: Jesus, eu estou aqui. E você tem que crer. Amém, irmãos? Se você aprender a utilizar as informações que os homens preparam para cavar a presença de Deus, irmãos, assim como tem muito lixo na internet, tem muita preciosidade. Hoje veio, de ontem para hoje, nas buscas que eu tenho feito, veio uma informação de algo que eu tinha visto, acho que bem no começo da minha conversão. Me lembro que na época eu procurei entender isso. Se vocês buscarem, vocês vão encontrar. Um determinado levita americano, um momento da vida dele, ainda no tempo da fita cassete, de repente alguns de vocês conhecem a história. Ele fez um ato evangelístico, devia estar em algum movimento evangelístico, só no teclado, no piano. E aí, o momento cristão que ele fez ali, ele contando que só tinha o instrumento dele, que eu não sei exatamente se é piano ou teclado, e voz, a voz dele e o piano. E aí eles fizeram um evento e gravaram em fita cassete. Quando eles foram para o estúdio ouvir a fita cassete, havia no fundo da fita cassete um coral. O que era esse coral? Eles só tiveram uma resposta: anjos louvando com ele. E você ouve no louvor dele a voz dos anjos no fundo, como se fosse back vocal, cantando com ele. Agora parar para pensar. Você pega uma informação dessa, uma intimidade dessa, uma revelação dessa, eu pergunto para você, o que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com o tempo que você pode se dedicar ao Espírito Santo? O que você tem feito? O que é mais importante para você do que a vontade que a tua alma tem de voar? Por que você mantém a sua alma em cativeiro? Muitos mantêm a alma em cativeiro. Por que você não deixa a sua alma voar com o Espírito Santo? Deus está te chamando, posso falar amém? Ele está te chamando. E Ele não quer ficar só na fase do chamar. Ele quer te colocar Ele quer te selecionar na parte dos escolhidos. Mas isso não pode ser uma posição unilateral. Tem que ter a tua concordância. Amém? Deus tem te abençoado?
Sim ou não? Então, é que você não tem ideia de onde Deus quer te levar. Você não tem ideia. Sabe, a pessoa que de repente nunca teve carro, e aí ela ganha um fusquinha de colecionador. Aí vem o colecionador e fala assim, Tó, a chave é tua, tá no teu nome, pode levar embora. Entra naquele carro assim, quem gosta de Fusca, eu falei, meu Deus, como é que pode, o senhor me dá? É que você não tem noção do carro que Deus quer te dar. Então você fica muito feliz com o Fusca, mas você não tem noção do carro que Deus quer te dar. Estou te dando um exemplo porque, por mais abençoado que você seja, você não tem noção do que Deus quer pôr na sua mão. Do que Deus quer fazer na sua vida. Essa vida é muito breve, posso falar amém? É muito breve, irmão. Então viva, mas viva na escolha. Restaure esse altar. Restaure esse altar. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Aleluias. Esses louvores de adoração, vem para mim na sequência para mim, por favor. Quem puder, por favor, apaga essas luzes do meio aqui, ó. Até a ponta lá. Glória a Deus. Lembrando os irmãos que esse vaso que está aqui, eu vou levar os pedidos que vocês colocarem aqui no mar, vou jogar no mar. Então aquilo que você deseja que seja lançado no mar, o mar do esquecimento, você não precisa pôr seu nome, você só põe no papel o que é e joga aqui dentro. Que daqui eu vou levar, vou sair em um determinado dia e vou levar no mar só para jogar isso no mar, como ato profético, para ser arrancado completamente da sua vida. Em nome de Jesus. Dê liberdade ao Espírito Santo e busque a Deus verdadeiramente. Que você possa, nesse momento, deixar o Senhor se aproximar de você. Que o Senhor te ajude a romper aquilo que está bloqueado.